contextualizar um pouquinho aqui sobre a reforma tributária, o que ela é, de onde ela vem, para onde ela vai. Nosso objetivo não é exaurir o assunto, gente. Não dá aqui para a gente deixar todos os tópicos redondinhos, até porque não temos a legislação completa ainda. Nós temos uma lei principal, que é a lei complementar, que foi editada em janeiro de 2025. A reforma tributária foi aprovada em dezembro de 24, dia 26 de dezembro de 2024. Em janeiro, a lei foi publicada. Rápido assim. Então, ainda tem muita coisa que precisa ser legislada. Ainda tem legislações complementares a essa lei que serão publicadas para nos direcionar nas operações efetivamente. Vamos lá. Aí, para a gente falar de reforma, a gente precisa dar uma contextualizada. Então, como é que está o nosso sistema tributário brasileiro? Como é que vocês veem o nosso sistema tributário brasileiro hoje? Ele é um sistema fácil, simples? Acho que não, por unanimidade, né? Nosso país tem um sistema tributário, um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. Existe uma publicação no TCU, no Tribunal de Contas da União do Brasil, que traz essa definição. O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos e difíceis do mundo. E a gente está inserido no meio disso. Então, a gente precisa dar os nossos pulos. E aí, o nosso governo buscou, então, fazer uma revisão disso. Já que é um dos mais complexos, então, eles estão buscando trazer uma reforma. Eu vou evidenciar um pouquinho que um dos objetivos é a simplificação desse sistema tributário. Mas, enfim, por ser um dos sistemas mais complexos, ele acaba também gerando infinitas possibilidades de erros, de apurações. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando, se atualizando para a gente poder dar o melhor resultado para os empresários, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa contextualizar o nosso país. Em que momento, quando a gente fala em reforma, treinamentos fora daqui, uma das perguntas, as principais perguntas dos treinamentos que a gente faz para o pessoal vai entrar em vigor mesmo a reforma? Porque o Brasil é o rei do chegar na hora e prorrogar. Na hora prorrogou. E aí a gente fez o trabalho e perde toda aquela energia empregada. E aí a gente tem uma contextualização por parte dos estudiosos em relação ao momento em que o Brasil vive, né? Vamos compartilhar essa contextualização. Então, por que sim, eles dizem que vai entrar em vigor? Porque o nosso país vem passando por um período de resultados negativos. E apesar da reforma tributária ter uma condição, ou um conceito de que não aumentará os tributos no nosso país, nós vamos entender ao longo da apresentação que não vai ser bem assim que vai acontecer, né? E nosso país está passando há alguns anos por um período de... Então, lá em 2023, o Brasil fechou as contas com um déficit histórico de 230 bilhões de reais. Um déficit 230 bilhões de despesa a mais do que de receita. Então, a gente está com a conta bem negativa. E aí, vamos para... Está bem difícil. Das contas públicas. A gente estava em 23 com 230 bilhões negativo, e aí aprovou a lei de diretrizes LDO dizendo que não ia ter déficit nenhum em 2024, que ia zerar, que ia ficar no zero. E aí, 2024, por favor, gente. 2024, as nossas contas fecharam em 47 bilhões de déficit também. Então, mesmo tendo sido aprovado uma LDO 0 a 0, a gente não conseguiu efetivar isso. E aí, lá em 2024 ainda, foi mencionado o seguinte: foi feito estudo, fomos para 2025 com um projeto de lei orçamentária para 2025 sem déficit. 23 déficit de 230, 24, 46 bilhões. E aí aprovaram a LDO dizendo que em 25 não teríamos déficit
uma tolerância permitida de 30 bilhões. Não é para ter, mas tem uma tolerância se estiver dentro do planejamento do nosso país. Se nós estamos fechando há muito tempo com déficit nas contas, quem vai pagar essa conta? A gente não tem de redução de custos da máquina pública, né? O impostômetro do nosso país, lá em 2020, o ano com 13 trilhões de impostos recolhidos. 2024, fechamos o ano com 3 trilhões, 600 bilhões. Um aumento de 600 bilhões praticamente de arrecadação. E ainda assim fechamos o déficit. Mas a gente não ouve falar de redução de custos. Então, de onde vai vir o recurso para cobrir esse déficit? Então, a gente tem essa clareza de que o governo vai fazer o possível e o impossível para, de fato, colocar essa reforma tributária em vigor para poder encontrar aí uma possibilidade de fazer uma das justificativas deles. Quando a gente olha para o mundo, o Brasil pode ter uma carga tributária complexa, mas ela não é a mais alta do mundo, segundo os estudos que nos são apresentados, né? Eles levam em consideração, por exemplo, esse indicador aqui, tributação ao redor do mundo. O Brasil não é um dos que tem um imposto mais alto, ele está com uma alíquota de 8%. Mas esse não é o único imposto que incide no nosso país. Ah, beleza, o Brasil está com um imposto heranças menor, mas o imposto que a gente paga também precisa ser levado em consideração, né? E aí, com isso tudo, tem estudado e desenhado todas as diretrizes para implementar as mudanças no sistema tributário no nosso país. E quando a gente fala de reforma tributária, é importante contextualizar que a maior que a gente ouve falar todo dia, que é a entrada em vigor do IBS, do CBS, é a reforma tributária sobre o consumo. Mas essa não é a única reforma tributária que está sendo estudada. São as grandes reformas tributárias que nós temos aqui para frente. A primeira delas é a reforma sobre o consumo. De fato, que a lei foi publicada em janeiro de 25, Lei Complementar 214. Ela prevê a substituição de alguns impostos, como o ICMS, o ISS e o PIS e o COFINS, sendo substituídos pelo IBS e pelo CBS. Daqui a pouco a gente vai entender na prática o que isso significa. E a reforma tributária sobre o consumo, ela será implementada de forma escalonada. Então, ela começou em 2025 com a edição da norma, em 2026 ela ajusta os documentos fiscais, em 2027 muda o recolhimento tributário parcial até 2032. E em 2033 é a estimativa de que ela esteja completamente implementada. Então, todos esses anos daqui para frente, a gente vai ter que fazer um ajuste nas nossas precificações, nos nossos relatórios de gestão, para a gente identificar os números mais corretos do nosso negócio. A segunda reforma que está sendo estudada, que eu trago de fato que está sendo estudada, essa ainda não foi aprovada, existe apenas projeto de lei, então já tem uma descrição, mas não foi aprovada ainda. Projeto de Lei 108 de 2024 trata sobre a reforma tributária do patrimônio. Reforma tributária do patrimônio propõe mudanças no ITCMD. Lembra que a gente viu ali no slide que o ITCD do Brasil é 8%, o imposto sobre as heranças? A partir de janeiro de 26, se implementado esse ano essa reforma sobre o patrimônio, a nossa alíquota passará para 16%. Então a gente já vai ter um impacto aí nas doações, no ITCD, nas heranças em relação a esse tributo. Isso vai afetar diretamente a questão dos planejamentos de sucessão familiar, que hoje também são utilizados como planejamentos dentro dos negócios, né? E nós temos também a reforma tributária sobre a renda. A gente já ouviu alguns spoilers por aí. O ministro fez um comunicado, por exemplo, de que o imposto de renda pessoa física seria isento para quem recebesse até R$5.000 por mês. Lembra? A gente ouviu? Mas não entrou em vigor. Foi só comunicado que aconteceria hoje. Mas quando a gente faz uma alteração de base de cálculo
tão considerável, hoje a nossa base de isenção é R$ 2.400. Elevando ela para 5.000, suprime muita receita do governo. De onde vai vir dinheiro para pagar essa conta? Aí é que está a reforma tributária sobre a renda. Estuda-se, então, tributar as distribuições de lucros das empresas, que hoje, no nosso país, é isento. Então, a distribuição de lucros não tem tributação. Mas, com essa reforma tributária sobre a renda, tirando a contribuição do contribuinte pessoa física, ele vai jogar para alguém, nesse caso, para as pessoas jurídicas. Inicialmente, essa tributação sobre os lucros tende a incidir para lucros distribuídos acima de R$600 mil por ano, ou correspondente a R$50 mil por mês. Porém, ainda estamos aguardando as cenas do próximo capítulo, porque ela também ainda é um projeto de lei já desse ano, 1087 de 25. Então, ela ainda não está aprovada, ainda está em processo de tramitação. Deixa eu voltar. E ela vai trazer, junto dessa reforma sobre a renda da pessoa física e da tributação sobre os dividendos, um possível ajuste aí de alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social. Mas isso ainda também não temos nada versado na legislação. Ok? Obrigada. Vamos falar um pouquinho mais sobre a reforma sobre o consumo. Deu para ter um contexto até agora? Temos problemas financeiros? Da onde vai vir o recurso para cobrir esse problema financeiro? Estamos aqui para pagar a conta. Então, vai recair sobre o contribuinte. Temos 13 reformas, uma já está aprovada. As outras a gente precisa saber que estão sendo discutidas, por enquanto. Essa que está aprovada, a gente precisa entender a versão do lado. Então, a reforma tributária sobre o consumo tem 3 características principais. Primeiro, a não cumulatividade. O nosso país, a não cumulatividade, ela vem para justificar o IVA. Quando começou a se falar sobre reforma tributária, vocês ouviram falar que o Brasil teria um IVA, igual os países europeus, igual os Estados Unidos, que é um único imposto, o Imposto sobre Valor Agregado, que é o IVA. Só que o Brasil ele é diferente. Então, o Brasil criou o IVA dual, que é o IBS e o CBS. Um deles, que é o CBS, vai ser de responsabilidade da Federação, Receita Federal. E o IBS vai ser de responsabilidade dos municípios e dos estados. A gente ainda está aguardando o regulamento disso. Como é que eles vão administrar juntos essa receita? Porque hoje essa receita é dividida. O estado administra o ICMS e o município administra o ISS. Juntos, eles vão ter que administrar o IBS. E não tem regimento ainda de como isso vai acontecer. Mas eles vão ter que achar jeito. Então, ela vem com essa característica de não cumulatividade. IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Propõe-se que ele incida sempre sobre a margem de lucro da operação, sobre o valor agregado. Então, tudo que eu comprar de mercadoria, eu vou ter direito, ou de serviços, eu vou ter direito a créditos. E tudo que eu vender, eu vou debitar. Vai ser meio que uma mistura de lucro real com o Simples Nacional e com o lucro presumido. Porque ao mesmo tempo em que eu falo de apurar débito e crédito do IBS e do CBS para sobre a diferença, eu continuo tendo os outros impostos, que é o imposto de renda, pessoa jurídica, e a contribuição social sobre o lucro líquido, que incidem sobre a receita da empresa. E aquela metodologia não muda, é sobre a receita. Então, eu vou mudar a metodologia do IBS e do CBS. Então, a gente vai perceber que vai trazer um pouco mais de rigor para a parte administrativa dos negócios. A operação sem nota fiscal vai nos prejudicar. O cliente, o meu fornecedor me emita nota para eu poder reduzir minha carga tributária. Senão eu vou assumir a carga inteira sobre o valor da operação. Vamos ter que ter esse cuidado. E aí está a condição da não cumulatividade, de ter uma nota, um documento referente à despesa. Nós temos outra característica, que é a tributação por fora. Isso também vai dar um trabalhinho nos cálculos.
Hoje o imposto incide sobre ele mesmo. Então, quando a gente calcula o preço de venda do nosso produto ou do nosso serviço, a gente tem que inserir o imposto na base de cálculo, que ele incide sobre ele mesmo. Com a reforma, ele não vai incidir sobre ele mesmo, ele vai incidir por fora. Então, eu vou calcular o meu preço de venda, fiz uma operação por R$10.000. Alíquota de 28% de IBS e CBS, eu vou receber do meu cliente R$10.280. 280 é do governo, 10.000 é meu. Ele não incide sobre ele mesmo. Ok? Já vamos ver melhor também. E nós teremos a tributação no destino. Hoje, a gente tem a tributação na origem. E isso gera uma grande briga tributária entre os estados e municípios. Porque acontecem as legislações que dão isenções. Então, por exemplo, lembra quando a BRF, então Sadia, se implantou em Lucas? Ela ganhou um monte de isenção fiscal, do município, do estado e tudo mais. Então, essa condição de incidência na origem, ela gera essa possibilidade de guerra fiscal. Cada estado fica brigando, eu vou te dar mais benefício para você vir para cá, vou te dar mais benefício para você vir para cá, e assim vai. Com a reforma, nós não vamos ter mais esta condição. A tributação ela vai acontecer sobre onde acontece a finalização da operação, onde o produto é entregue e onde o serviço é prestado, de forma geral. Como resultado disso, nós temos, de acordo com a lei, uma simplificação tributária e uma neutralidade fiscal. É o que eles colocam no conceito da lei. Busca-se neutralidade, para não aumentar e não reduzir imposto, busca-se simplificação. Tem uma tributação sobre a origem, que está distribuída em 27 estados, e eu já tenho uma complexidade considerável, que cada estado tem a sua legislação, e eu vou passar a ter uma tributação sobre o destino, e no Brasil nós temos 5.500 municípios, eu vou ter uma simplificação, porque cada município vai poder versar sobre qual vai ser a sua alíquota e a sua carga tributária. Então, vamos ter, na verdade, um pouquinho mais de trabalho. A Receita menciona que vai nos disponibilizar ferramentas, plataformas, para a gente poder fazer esse acompanhamento. Mas quem está na rotina aí no dia a dia, os meus colegas da Secontro que estão aqui, meus colegas que trabalham nessa área administrativa sabem que contar com os sistemas do governo é bastante complicado, porque ele tem uma instabilidade muito grande, não tem uma capacidade para atender as demandas do dia a dia operacionalmente. Então a gente se preocupa muito quando ouve falar que eles vão nos disponibilizar as ferramentas, porque o cenário que a gente tem hoje é contraditório a isso. Então acende uma luzinha amarela. Vamos ter, vocês acham que a gente vai ter simplificação? Vai ser um pouco complicado, né? Mas é um dos objetivos. Talvez lá na frente, uma informação importante, estima-se que para que o comércio, para que a sociedade assente os reflexos da reforma tributária no ano de 2040. Ela vai terminar de entrar em vigor em 2032. Em 2033 ela vai estar ok. Estima-se que ainda vai ter impactos até 2040, que ainda vai ter muita operação errada, muito problema, porque ela é complexa. E para que o governo se estabilize, os reflexos disso, estima-se que vão acontecer até 2072. Porque o governo mudou a forma de quem gere o recurso. Então, eles vão ter que distribuir diferente. Até eles equalizarem isso, vai demorar um pouquinho mais. Não sei se a gente vai estar aqui para ver, mas vamos se esforçar. Gente, estou indo muito rápido? Tá dando para entender o conceito? Pegando a linha? Então, vamos lá. Já falei um pouquinho, então, sobre quais são os novos tributos que são criados, que são o IBS e o CBS e o imposto seletivo. Eu não tinha falado dele aí. Como é que fica essa nova condição? O CBS, ele vem para substituir o PIS e o COFINS, que hoje, no lucro presumido, tem uma alíquota de 3,65%.
e também vem para dar um ajuste ali na cobrança do IPI, junto com o imposto seletivo. O IPI, ele é uma lacunazinha da reforma tributária. Porque no projeto de lei inicial, o IPI incide, ele não afeta muito a atividade de vocês, mas só para contextualizar, ele incide sobre produtos industrializados. Eu digo que ele não afeta muito, mas assim, ele vai afetar o preço de custo de vocês. São produtos que são produzidos no Brasil, eles têm IPI, né? Então afeta o preço de custo. Então o IPI no nosso país, ele deveria, dentro da reforma, ter sido suprimido que tem uma representatividade na Câmara que se sentiu pesado com isso, que era a galera da Zona Franca de Manaus. A gente sabe que lá na Zona Franca existe uma legislação específica para indústrias, e tudo que é produzido lá não tem IPI. Então, se eu não vou mais cobrar IPI, competitividade nacional, estabelecer é Estado, elas não precisam ir para lá. Então, aquela galera falou assim, não pode suprimir o IPI, porque senão a gente vai quebrar. Nosso Estado lá, Zona Franca, nosso espaço lá, não vai ter desenvolvimento. E aí eles fizeram um bem bolado, uma legislação, desculpa, e trouxeram uma adequação. Nós não vamos ter IPI no Brasil para os produtos que têm produção... para os produtos que não têm produção na Zona Franca de Manaus. Aquilo que é produzido na Zona Franca vai ter tributação de IPI se for produzido em outro estado. Então, isso é bem complexo, porque nesse período, eles tomaram decisões estratégicas para buscar economias tributárias. Ela tinha uma empresa em São Paulo, aí ela foi lá, uma fábrica em São Paulo, e abriu uma fábrica lá na Zona Franca, para ela produzir lá e não pagar IPI. Só que aí, se ela comprar produtos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, produzidos lá na Zona Franca, eles vão ter uma carga tributária maior. Se eles não forem produzidos lá, eles não vão ter IPI. Custo, uma carga tributária menor para nós. Deu para conectar? Legal. Então esse é o esqueminha do IPI. Para não deixar aquela galera chateada, fizemos um ajuste na legislação. O imposto seletivo, ele tem uma função que é extrafiscal. Mencionarei a seguinte, quem são as atividades que estão vinculadas a ele. Mas ele tem a possibilidade de ajustar o mercado. Então, ele vai incentivar ou desincentivar alguns tipos de operação. Nós temos a criação do IBS, que vem para substituir o ICMS e o ISSQI. Aqui é um ponto muito importante para a nossa atividade aqui do ramo imobiliário. Por quê? Nós temos hoje no Brasil uma alíquota de ISS de 2% a 5%. Os municípios podem decidir. E nós temos uma alíquota de ICMS que pode chegar a 25%. ICMS, até então, não incidia sobre serviços. Sobre serviços, a gente pagava só o ISS. Com esse bem bolado aqui, deixando de existir o ICMS e o ISS, e surgindo o IBS, é meio que uma média dos dois. Então, o serviço que não pagar ICMS vai acabar tendo um aumento de carga tributária. Quem é só comércio vai acabar tendo uma reduçãozinha de carga tributária, que a alíquota vai reduzir, porque é uma média dos dois, né? Então, por isso que a gente menciona que a reforma ela vai ter impactos diferentes em cada setor da economia. Nós vamos ter que estudar por um para identificar para onde vão esses números. Conhecendo os novos tributos, vamos entender sobre o que eles incidem. Aqui a gente também tem uma grande mudança que impacta o nosso setor imobiliário. Até então, o IIS, o
o ISS, o PIS e o COFINS, eles incidiam sobre operações mercantis, sobre compra e venda, sobre prestação de serviço, e eram esses os conceitos da legislação. Então, existiam algumas operações que aconteciam no mercado que não tinham incidência desses impostos, como, por exemplo, a locação. A locação não é uma venda, a locação não é uma cessão, uma prestação de serviço, ela é uma cessão de uso, não é uma prestação de serviço efetiva. Então, não incidia ISS sobre ela. Com a mudança do conceito da incidência da nova norma, a gente tem essa descrição aqui. O IBS e o CBS vão incidir sobre quaisquer operações com bens, serviços e direitos com contraprestação. Direitos com contraprestação. Estou dando direito de uso do imóvel. Estou alugando uma casa. Eu passo a ser contribuinte de IBS e CBS. Então, é por isso que a gente ouve falar que a área de locação, que o aluguel vai ter um aumento tributário. Vai, porque antes ele não pagava os impostos e agora ele vai pagar. Tem um ajustezinho de alíquota? Tem, mas ele passa a ter incidência tributária. Notícia ruim, né? A moradia vai ficar mais cara. Só repassar. Coitado do consumidor final. É o Brasil. O IBS e o CBS vão incidir, então, independente da forma jurídica ou do nome. Não adianta a gente criar nomes alternativos, eles vão incidir sobre qualquer operação. E não importa se a atividade tem lucro ou não, vai ter a incidência do imposto. E aí o imposto seletivo, que eu mencionei que tem uma função para ajustar o mercado. Ele vai incidir sobre aquelas atividades que o governo entende que sejam prejudiciais para a saúde ou para o meio ambiente. Então, o governo vai utilizar o imposto seletivo para estimular ou melhor, desestimular algum setor da economia. Por exemplo, açúcares. Açúcares não está aqui, mas são bebidas... tá, era aqui. Tá trocadinho aqui. O lugar de bebidas é açúcares. Bebidas alcoólicas de forma geral. Produtos fumígenos, apostas. Elas têm prejudicial, digamos assim, para a sociedade. Estávamos falando dos açúcares, né, Henrique? Pois é, ela vai ter um aumento. O imposto seletivo vai incidir sobre os produtos e alimentos açucarados. Porque faz mal para a saúde. Vai incidir sobre o fumo, o cigarro, porque faz mal para a saúde. O que a gente não entende muito bem é ele incidir sobre veículos. Porque veículos é hoje uma atividade essencial para a logística, para o mercado de forma geral. E aqui eles trazem para a gente na lei que pode ter a incidência do IS, do imposto seletivo, sobre os veículos. Essa questão do imposto seletivo, como ele tem essa função extra fiscal, tem um fator bem interessante nele, especificamente. Ele não tem alíquota fixa. Ele foi instituído. Se a Receita Federal quiser desincentivar, ela vai lá e sobe a alíquota, quando ela quiser. Se ela quiser incentivar o consumo, ela vai lá e baixa a alíquota, quando ela quiser. Então, eles têm essa liberalidade com o imposto seletivo. Diferente... O bom pro óbvio, né? Ah, é, Wagner? O pessoal lá de Brasília que fica negociando, eu tô querendo perder mais veículo, né? Vamos baixar. Me dá uma ajudinha aí. Vou na canetada de um diretor. Na canetada, exatamente. Isso mesmo. Ok. Antes dos exemplos práticos, vira um pouquinho para ver os exemplos depois. Falando da alíquota, então, do IBS e do CBS. Então, hoje, PIS e COFINS 3,65%, ICMS 25%, ISS até 5%. Então, quais são as novas alíquotas desses novos dois impostos? Nós não temos uma alíquota efetivamente travada para o ano de 2027, que é quando a gente vai começar a recolher o imposto dentro da reforma. Nós temos na legislação uma alíquota travada
para o ano de 2033. Essa alíquota já é definida por lei. Em 2033, a alíquota do IBS e do CBS vai ser de 23,5%. Estima-se que agora, enquanto iniciarmos o processo de transição, essa alíquota será de 28%. Então, os exemplos práticos que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos considerar essa alíquota de incidência tributária, de 28% aproximadamente. Cada ente da federação vai fixar a sua alíquota. Então, como mencionei há pouco, nós temos mais de 5 mil municípios no nosso país. Cada município, qual é a sua alíquota? Poxa, mas não era para acabar com a guerra fiscal? Era, mas ainda assim, cada município pode definir qual vai ser a sua alíquota do IBS. E eu vou ter que saber se eu ver... Imaginem um e-commerce, gente, que vende lá em São Paulo. Hoje ele paga o imposto todo em São Paulo. Ele vende para o Brasil inteiro e ele paga o imposto para São Paulo. E tem uma apuração tributária. Com a reforma, ele vende para o Brasil inteiro. Ele vai ter que pagar o imposto do Brasil inteiro, em cada município onde ele entregar o produto dele. Porque cada município vai dizer qual é a sua alíquota de IBS. Vai ter um impacto considerável. Oi. Só uma perguntinha, para ver se eu entendi. Então, quer dizer que vem uma empresa de serviços que hoje paga 10%, vai passar a pagar 28%, mais ou menos. A gente tem que considerar todas as alíquotas tributárias. Tem alguns exemplos práticos depois que a gente vai ver a diferença de tributação. Mas uma alíquota de prestação de uma empresa de prestação de serviço hoje, que está no lucro presumido, paga 14,33% de imposto em lucros do Rio Verde. Impostos federais, mais o ISS. Com a reforma tributária, eu vou tirar o PIS, o COFINS e o ISS. Então, dá 14,33% menos 6,65%. Eu vou diminuir 6,65% de PIS, COFINS e ISS. E vou incluir 28% de IBS e CBS. Só que, lembra que eu tenho a sistemática da não cumulatividade. Eu passo a ter crédito, não é sobre faturamento. Exato. Então, eu vou pagar 28% sobre o faturamento, menos o que eu tive de custo. Então, eu vou ter que me creditar de todas as compras. 28% é a alíquota, não é a carga tributária efetiva. A carga tributária efetiva é o resultado dessa apuração de débito e crédito. Pergunta contextualizada. Por exemplo, eu sou engenheiro, eu tenho uma empresa, como que eu vou atribuir o custo da minha engenharia para reduzir porque eu não tenho uma folha de pagamento? Nós vamos ter que fazer um estudo sobre os fornecedores da tua atividade. Por quê? Cada tipo de nicho, cada tipo de atividade vai ter uma incidência, porque apesar de eu estar falando aqui que eu tenho uma alíquota de 28% de forma geral, alguns nichos de mercado, como o setor imobiliário, tem uma redução de alíquota, que para aluguel, por exemplo, é de 70%. A gente já vai ver ali. Vamos para outro tipo de atividade, construção civil, prestação de serviço, tem uma redução de alíquota de 50%. Então, se você compra, tu é engenheiro, vai construir. Se você compra mercadorias, material de construção não tem redução de alíquota. Tudo que tu comprar de material de construção vai te gerar um crédito de 28%. Eu acho que você não entendeu exatamente. Eu, mão de obra, eu pago. Ah, não. Se você é o prestador de serviço, você não tem crédito. Não vou ter crédito. Não. Eu vou pagar 36%. Eu vou pagar uma receita, né? Mas eu vou completar o exemplo. Então, vamos continuar na construção. Comprei material de construção, crédito de 28%. Contratei uma mão de obra. Contratei um construtor, um eletricista, um encanador. Essa atividade é da construção, ela tem 50% de redução. Então, o meu crédito é de 14%. Contratei um serviço de contabilidade para minha empresa. Também gera crédito, mas o crédito vai ser de 8,4%. Porque a contabilidade tem uma redução de 70%. Se não for do simples. Então, contratei um advogado para me defender de um processo. Gera crédito. Hoje,
olho pro lucro real, não gera crédito, não é insumo. Por isso que eu falo que é bem uma mistura, sabe? Agora vai gerar crédito. O advogado tem uma redução de 70% também. Então, atividades, dependendo da atividade, é um tipo de crédito que eu vou ter que vai me resultar numa carga efetiva final. Vai ter uma diferenciação de acordo com o faturamento? Não tem nenhuma diferenciação do faturamento. Agora, vamos ainda nesse exemplo pegar esse encanador que você contratou, que aí eu acho que é a sua pergunta. Esse encanador, ele é o prestador de serviço. Ele vai emitir uma nota para você e vai tirar crédito de 50%. Mas ele não tem crédito, porque ele é o prestador de serviço. Qual é o crédito do insumo dele? Ele não tem insumo, ele é o prestador de serviço. Então, ele vai pagar a tributação sobre o faturamento, digamos assim, porque ele não vai ter saldo credor para abater. Ele vai poder abater a contabilidade da empresa. Mas se ele tiver 2 funcionários, 3, 4 funcionários, ele vai poder abater o crédito do IPI desses funcionários. Porque a folha de pagamento não gera crédito. Também temos esta variável. O prestador de serviço é o principal do pagamento. Exatamente. Vai pagar. Ele vai aumentar. Porque ele vai assumir o imposto, então ele vai ter que repassar. E você imagina, seu nome, Rafael, você imagina, você é da área da construção, os nossos prestadores de serviço, com todo o respeito da construção civil, que nem segundo grau tem. Como é que vão ter o conhecimento disso? Que eles vão ter que fazer esse ajuste, porque senão vai prejudicar eles. Então, nós, profissionais contábeis, a gente entende o tamanho da responsabilidade que a gente tem na mão, de orientar todas as pessoas e empresas, porque realmente vai ter um impacto considerável. Talvez você vai falar de lembrando, quando você dá entrada no projeto na prefeitura, na construção, a prefeitura já quer que você antecipe o ISSN, muitas vezes, pagar antecipado lá na prefeitura, né? E no fechamento da obra você faz toda uma apuração lá de INSS. Essa reforma isso daí se manter, vai continuar essa situação? Em relação ao INSS, não altera nada, porque os impostos da folha de pagamento não estão nem da reforma do consumo, nem da reforma da renda e nem da reforma do patrimônio. Então, a tributação sobre a folha não vai ter alteração. O INSS da obra vai continuar apurando como apura hoje. O ISS vai mudar, porque ele não existe mais. Entra o IBS e o CBS no lugar dele. Então, a gente vai ter essa mudança. Só que assim, por isso que a gente menciona que ainda tem legislação para ser editada. Porque especificamente, eu não sei como a prefeitura vai se portar em relação à reforma nesse sentido. Por que a prefeitura cobra o ISS de uma obra com porque existe uma irregularidade fiscal, digamos assim, uma informalidade. Nem todo mundo da construção emite nota fiscal. Então, como não emite nota de prestação de serviço, não paga o ISS. Então, a prefeitura exige que pague o ISS daquela obra para ela garantir o recolhimento. Só que com o IBS e CBS, o ISS não existe mais. Tá. E qual vai ser a orientação agora? Provavelmente ela vai alterar o código de postura, o código municipal, trazendo alguma coisa, versando sobre essa antecipação, tratando o IBS e CBS. Mas ainda não posso afirmar, porque a gente ainda não tem. No caso, vai continuar sobre a legislação da prefeitura e talvez ela vai evitar para fazendo a aula. IBS. IBS. IBS, você continua antecipando aquilo, depois se você me der as notinhas, compensa. certinho, Cenas dos próximos capítulos. Por enquanto, não passa ainda, mais um pouquinho. Então, a alíquota está em 28%, estimada para o ano que vem e 2027. Eu mencionei que gerido pela Receita, IBS gerido pelos estados e municípios. Mas então essa alíquota de 28% precisa ser particionada. Cada um vai gerir uma parte dela. E a previsão que a gente tem é dessa porcentagem aproximada. 8%, 10% vai para o CBS, para a Receita Federal, 15% dos 18% que sobram do IBS, 15% para o Estado,
e 3% para o município. Cada município pode... Então, pode ser que essa distribuição seja diferente. Entre estados e municípios, eles vão fazer acordos. Pode ser que para o estado seja 17, o município seja 1, pode ser que o estado seja 10, o município seja 8. São acordos que eles vão firmar nos regimentos sequenciais que estão para vir em relação às diretrizes do IBS especificamente. Tudo bem? Alguma consideração? Alguma pergunta? Já está acabando o meu tempo. Ixi. Vamos lá, então. Vou ter que acelerar para a gente ir para os exemplos práticos. Em relação à tributação dos imóveis, quero de fato já ir para um pouco mais a prática. Enquanto pessoa física, falando de... Porque aqui, a reforma tributária, ela vai amparar não só as empresas, ela vai amparar também as pessoas físicas, tá? Então, quando eu menciono há pouco que o aluguel, ele passa a ter incidência tributária, ele não está se referindo apenas aos aluguéis das pessoas jurídicas. Ele está se referindo também aos aluguéis das pessoas físicas. Então, se você tem uma casa alugada, hoje ela paga o quê? Imposto de renda. A partir da reforma, ela vai pagar imposto de renda. Também vai ter uma condição de aumento tributário. Olha que beleza. É isso mesmo. Tem. E aí, assim, eu tenho condições de obrigatoriedade. Então, quando que a pessoa física vai ser obrigada a pagar o IBS e o CBS do aluguel? Quando ela receber acima de 240 mil no ano. Então, se ela tem só uma casa alugada por 5 mil, ela não vai pagar o IBS e o CBS. Mas se ela recebe acima de 240 mil reais no ano, ela vai pagar o IBS e o CBS. E é uma coisa, ela precisa ter também 3 imóveis distintos locados. Então, ela tem que ter 3 imóveis e receber mais de 240 mil. Aí ela vai pagar IBS e CBS. Só que aí tem um buraquinho negro. A Receita fala que eu tenho que ter mais de 3 imóveis distintos. Só que ela não identifica o que é um imóvel distinto. Um imóvel distinto são 3 matrículas ou é uma matrícula com 5 casas segmentadas ou com 10 apartamentos? Então, aqui a gente ainda tem uma lacuna também quando se fala em imóveis distintos, porque ela traz a palavra distintos, mas ela não diz o que é. Eu acho que no distinto aí eles vão colocar a questão do contrato de aluguel com CPFs diferentes, fontes diferentes. Então pode ser, interpretação lógica, uma matrícula com 3 casas germinadas, com 10 apartamentos. São 3 CPFs no pagamento. Isso. E a pessoa jurídica, então, a gente tira o PIS/COFINS e o ISS, vai entrar o IBS e o CBS. Podemos seguir. Em relação à pessoa física, antes de ir para os exemplos práticos também, não se aplica a incidência do IBS e o CBS somente para o aluguel. Se aplica também sobre atividade mercantil, compra e venda de imóveis. Pessoa física vende um imóvel, vende a casa. Se ela vender mais de 3 imóveis por ano, ela passa a ser obrigada a pagar IBS e CBS também. Então, a pessoa que do ramo imobiliário, compra e vende, se ela fizer mais de 3 vendas anual, ela vai passar a ter, ela vai pagar. Pessoa física vai pagar ganho de capital de imposto de renda. Então, ela vai ter os 15% de ganho de capital do imposto de renda, mais os 28% de IBS e CBS. Compra e venda tem redução de alíquota em 50%. Então, a alíquota vai ser de 14%. 15% de IR, mais 14% de IBS e CBS. É a tributação da compra. Do quê? Tem algumas variáveis. Assim, aí eu não compro e vendo. Eu construo e vendo. Aí eu construo e vendo. Aí eu tenho crédito. Depende. Aí eu vou utilizar o redutor de ajuste, que entramos nos regimes específicos da atividade imobiliária, que se aplicam também para a pessoa física. Então, não é que eu não vou ter crédito.
mas muda a interpretação. Aí agora eu não uso mais um crédito, eu constituo um redutor de ajuste. É o nome diferente que a gente tem para essa operação. Então, a atividade imobiliária, de forma geral, todas essas que eu há pouco mencionei, construção, incorporação, compra e venda, aluguel, ela tem um pré conceitos. Nos exemplos. O redutor de ajuste é o seguinte: quando eu compro de uma pessoa física uma casa de 1 milhão para vender 400, essa pessoa física só vendeu um imóvel para mim. Ela não é contribuinte de ICMS. Então eu não tenho crédito. Se ela não pagou, eu não posso me creditar. Mas, na atividade imobiliária, eu posso constituir um redutor de ajuste, que é considerar o 1 milhão para reduzir a base de cálculo. Se eu fazer um crédito dos 14 ou dos 28, eu vendi por 1 milhão e 400, meu redutor de ajuste é o preço que eu paguei na casa. Paguei 1 milhão. A base de cálculo é 400. Esse é um dos primeiros artifícios da atividade imobiliária. Se eu construir, vender, agora eu como construtora, e essa casa vai servir como primeira habitação. Ela nunca foi habitada por ninguém. Construí e vendi primeira habitação, para fomentar a habitação no nosso país, que hoje é um dos déficits do Brasil, né? Custo habitacional muito alto. Então, a Receita falou assim: eu vou incentivar e para habitação. Vendi para uma pessoa, só que não é aluguel, é venda. Vendi para uma pessoa que vai comprar a casa e vai morar lá. Primeira habitação. Eu posso constituir um redutor social, que é também um ajuste de base de cálculo. O redutor de R$100.000. Então vamos ver essa casa aí de 1 milhão e 400, que a gente viu no exemplo. 1 milhão não vai dar para ser essa casa porque é um caso de compra e venda. Nesse caso tem que ser uma construção, que é a primeira habitação. Comprei o terreno, tive crédito, que é de uma pessoa física, mas configurei o redutor de ajuste. Comprei o material de construção, tive crédito. Contratei o serviço, tive crédito. Tudo isso já vai me dar uma redução de imposto. Mas eu ainda posso lançar um redutor social. É uma casa que vai servir para moradia, eu posso reduzir da base ali até um limite de R$100.000. Então, para imóveis de valores agregados maiores, 2 milhões, 3 milhões, 100 mil vai fazer uma diferença. Mas se eu faço casas menores, que é realmente para fomentar a habitação, né, em grande escala, eu faço casas de 200 mil, 300 mil, 400 mil. 100 mil faz uma grande diferença. Por isso que eu estava mencionando ali fora, né? Tem casos em que vai ter um aumento tributário. Mas tem casos que, se a gente estruturar um planejamento, a gente consegue até ter uma redução de carga tributária. Ok? Tudo bem? Vamos rapidinho para alguns exemplos. Acho que vai ficar mais tranquilo. Um exemplo prático de locação de imóveis. Hoje, eu tenho um aluguel de 20 mil e eu tenho uma tributação total de R$2.200. 11,33%. Um exemplo da pessoa jurídica de lucro presumido. Com a reforma tributária, eu tenho um aluguel de 20 mil, continuo pagando o imposto de renda, continuo pagando a contribuição social e vou passar a ter o IBS e o CBS. O aluguel tem base, alíquota reduzida em 70%. Se a alíquota é 28%, 70% de 8,4%. Então, a tributação geral do aluguel vai para 16,08%, de uma forma resumida. Sobre o aluguel ainda, eu posso reduzir da base de cálculo os tributos do imóvel. Não está tão ruim, vai. Posso reduzir o IPTU. Eu pago uma vez por ano em relação aos 12 meses de aluguel. Posso reduzir os emolumentos, os custos cartorários. Posso reduzir da base de cálculo. Posso reduzir as despesas de condomínio. Então,
deduzir o condomínio para recolher a tributação. Tudo bem? Aqui a gente tem um aumento. Tem uma consideração especial sobre esse modelo, que é o seguinte. Aqui a gente traz uma observação. Essa atividade ela pode ter um cenário de não recolhimento. Pode ser que ela tenha uma redução tributária e ela pague só o imposto de renda e a contribuição social, que vai dar ali os 6, 7, 7,5%, 8%. Por quê? Se eu tenho uma atividade de locação recorrente, eu compro e alugo, eu construo e alugo, enfim, e eu tenho muitos créditos, comprei um imóvel de alguém que tributou, comprei o imóvel de uma incorporadora, a incorporadora construiu, tributou e vendeu para mim. Eu vou me creditar na compra desse imóvel. E aí eu compro um imóvel por R$1 milhão, eu vou tomar crédito disso. E aí eu vou ter aluguéis mensais que eu vou ter tributação, vou ter o débito. Só que eu tenho um crédito muito grande. Então eu vou ficar bastante tempo sem ter saldo devedor, porque eu vou ter um crédito grande da compra do imóvel. Então pode ser que esse tipo de atividade de aluguel, se essa empresa, essa pessoa tem esse perfil de comprar para alugar, enfim, olhando futuro, realmente, renda muito longínqua, ela pode ter um perfil credor considerável. Deu para compreender? Ela pode ficar um tempo sem pagar. Sim. Nós vamos poder, até dezembro de 2026, fazer um ajuste de redutor. Um ajuste de redutor de ajuste. Os imóveis que eu já vou ter na minha base, eu vou poder constituir um redutor. Eu vou poder ter um crédito, digamos assim. Eu vou criar um saldo inicial. Isso eu vou poder fazer em algumas operações na virada, 6 para 27. Que é quando entra em vigor a diferença, de fato, o recolhimento tributário na nova modalidade. Tudo bem do aluguel? Vamos em frente. Intermediação de negócios. Volta, gente. Intermediação de negócios mais a área imobiliária, de comissões, de corretagem, por exemplo. Hoje a gente tem no lucro 14,33%. Pago PIS, COFINS, aqui eu tenho o ISS, de alocação que eu não tinha. Com o novo modelo tributário, a intermediação diferente dela, ela não é de 70%, é de 50%. Então, sobre a prestação de serviço de comissão, corretagem, eu tenho uma redução de alíquota de 50%. 14% de IBS e CBS. Atividade de corretagem. Então, os custos que eu tive com essa corretagem, minha carga tributária seja menor. O que eu vou acreditar? O carro que eu comprei para eu poder fazer a venda. O combustível que eu uso nesse carro para fazer a minha venda. A contabilidade da empresa. Então, os custos que a empresa tiver, ela vai acreditar no IBS. Então, a alíquota é de 21%. Mas a carga tributária pode ser menor. Então, o cafezinho vai gerar crédito. Tem custo com o seu CNPJ, gera crédito. A Receita está direcionando que acabe de fato a sonegação fiscal. Porque eu vou ter que cobrar do meu fornecedor a nota. Cara, se você não me der nota, eu vou ter que pagar o imposto sozinho. Eu preciso que você faça a sua parte para poder ter benefício lá na frente. E aí a cadeia vai amarrando. Acontecerá sobre o regime de caixa. Então, o pagamento do imposto acontece quando ocorre o recebimento pela comissão, efetivamente. Tudo bem? Vamos em frente. Construção civil, prestação de serviço, construção. Hoje, aqui eu não estou considerando os impostos folha, nem desoneração, nem INSS, tá? Somente os impostos federais e municipais. Hoje, prestação de serviço de intermediação reduz a base em 50% também. E vai para 21% de alíquota, mas ela vai se creditar e ela comprar. Ela só não se credita do seu maior insumo,
que é a mão de obra, se ela estiver vinculada à CLT. Se for PJ, se eu mandar todo mundo embora e contratar todo mundo PJ, aí eu vou me creditar de tudo. Mas aí o meu prestador de serviço vai ter que aumentar o custo dele, porque ele vai ter que pagar o imposto, porque ele vai ter crédito. Então, todo um fluxo vinculado. Aqui na construção civil, a gente tem uma da legislação. Ela fala que o pagamento do imposto vai ser por regime de competência, a emissão da nota fiscal. Só que a reforma tributária tem um outro ponto importante. Em relação ao débito e crédito, ela vai falar em alguns lugares específicos que eu posso me creditar do IBS e do CBS quando o meu fornecedor pagar. Então, não adianta pedir a nota do imposto dele, eu não posso usar o crédito. Difícil. E aí vem também ela dizendo que vai me dar um sistema para me ajudar. Enfim. Se aqui eu tributo por regime de competência, o que é o regime de competência? Emitir a nota, tributei. Mas eu não recebi ainda. Eu não paguei meu fornecedor. Como vou fazer essa compensação se eu só posso me creditar do que o meu fornecedor pagou? Então aqui a gente também fica com uma lacuna quando efetivamente a gente vai recolher o imposto da construção. Eu vou falar já da escala de aplicação, mas eu não vou pagar em 26. Esse caso aí, por exemplo, de substituição tributária, ainda está por definir quais são as empresas. Não, todas. Eu só posso me creditar se o meu fornecedor pagar o imposto dele. Nem no caso, por exemplo, hoje eu sou substituto tributário. Não vai mais ter substituição tributária. Nem do ICMS e nem do ISS. Então, eu vou ter que brigar com o meu fornecedor para mandar via de recolhimento. Ou usar o sistema que a Receita disse que vai nos disponibilizar para ajudar a gente a monitorar. Isso daí, no passado, eu vi que vai dar alguma isso tem por que você fiscalizar o poder fiscalizador do governo, não tem por que você fiscalizar as obrigações da empresa. Sendo que você fez a sua a minha parte e pediu nota fiscal, acho que isso daí também no começo vai dar uma enxurrada jurídica demais. Faz sentido. Total. Eles estão passando uma responsabilidade para nós. Exato. Próximo, por favor. Um exemplo de compra e venda de imóveis. Um redutor de ajuste para a gente. Não gerou crédito. Como é que eu calcularia? Por 240, eu tenho um redutor de ajuste, que é como se fosse uma redução de base. Eu vou pegar os 40 mil que eu paguei no terreno e vou reduzir. Então, minha base de cálculo vai para 200 mil. Só que eu construí para revenda. E a construção tem redução de alíquota em 50%. Então, minha alíquota é 14%. Nesse caso, eu me creditei de 28% sobre material de construção. Eu estou pagando um débito em cima de 14%. Então, meu crédito está um pouquinho maior. Então, 14% vezes 200, 28 mil. E eu tenho um crédito de 22.400. Minha carga efetiva do IBS e do CDS ficou em 2,33. Temática antiga, PIS e COFINS 6,65. Nesse caso prático, eu estou tendo uma economia tributária. Estou vindo para 4,6 de... Pelo menos uma notícia boa? Ok, próximo, por favor. Aqui eu tenho um caso de redução social, com menor valor agregado. 40 mil da compra. Construir
vendi por 240. Meu redutor de ajuste é 40. E é uma casa que vai servir para dia. Então, eu posso aplicar um redutor social de 100 mil. Vai diminuir para vou aplicar os 14%, débito de 14, crédito de 22. Nesse caso, ter tributação de IBS e CBS. Mas percebeu que a carga é zero e não coisa, porque aqui eu tenho mais crédito do que débito. Construção civil, a Receita também falou assim: se você tiver muito mais crédito do que débito, você só pode usar os créditos para bater o seu débito. Você não pode ficar com saldo credor para restituir lá na frente. Porque ela entende essa diferença de alíquotas. E do de construção, por exemplo, eu vou ter a alíquota cheia. Então tem esse ajuste. Nesse exemplo aqui, de uma casa de valor reduzido, tem uma redução considerável. Aqui eu tenho um caso de um terreno, uma compra e venda de um imóvel, pode ser uma casa ou um terreno, só com redutor de ajuste, porque ela já foi quitada, então não é 100 mil reais, não veio crédito, porque eu comprei de um não contribuinte, vou vender por 200. Minha venda é 200, mas eu configurei o redutor, que é os 100 mil que eu paguei. Então, minha base de cálculo vai ser 100 mil e a minha redução de alíquota de 50% é 14. E aí, nesse caso, eu vou ter um débito de 14 mil reais em relação ao IBS e CBS. Para esse caso, eu tive um aumento de tributação. Então, hoje eu pagaria 5,93 e com a reforma eu vou pagar 9,28. Porque aqui eu diminui o redutor. De ajuste quando eu compro sem crédito. Não. Se eu compro de quem tem crédito, eu uso o crédito, eu não aplico o redutor de ajuste. Aí eu vou me crescer. A pessoa que vai morar na casa. É a casa nova, construção para ver. Tudo bem? Rapidinho sobre incorporadora, já estou chegando no final. Nós temos a questão das incorporadoras imobiliárias, que são aquelas que compram, constroem, a gente vê a incorporação mais vinculada a prédios aqui no município, né? Mas tem a questão dos imóveis também, das casas. Quem conhece o RET? Já ouviu falar do RET? Algumas pessoas já ouviram falar do RET. O RET é um regime especial de tributação para as incorporadoras. E no modelo tributário normal, a tributação dos imóveis é 5,93. Quando eu aplico o RET, eu trago para 4%. Como fica o RET na reforma tributária? O RET, ele vai ter um regime de transição. Então, para os imóveis que eu credenciar, para os projetos que eu credenciar no regime especial de tributação do RET até dezembro de 2028, quase não vou ter impactos sequenciais, porque a Receita fez um ajuste no RET. Como o PIS e COFINS deixam de existir, então o RET hoje tem alíquota de 4%. Se o PIS e COFINS deixa de existir, como é que eu faço? A Receita criou no regime de transição diferenciada. Então a alíquota não vai mais ser de 28%, ela é 0,08%. Com que a tributação sobre as incorporações do RET continua. Percebam que aqui não tem o IBS. Ela não versa sobre o IBS para as incorporações com RET. Então o RET vai ter só incorporações de 28. Então, tem lançado
venda. Construir, vem no caso do 5,93 ali. A situação do RET é que hoje demora quase um ano para finalizar o processo. Depois da entrada, é quase um ano. Então tem que lançar em 27 para tentar efetivar. Que beleza. Boa. A Receita tem que definir o CNPJ. Mudou a modalidade de adesão esse ano. O RET, eu não créditos, eu posso usar crédito redutor de ajuste e nem redutor social. 4% integral. Ok? Rapidamente aqui, eu também posso fazer a validação e decidir se eu quero fazer o regime de transição ou não. Posso aderir ao regime de transição, que significa a tributação em 3,65. O RET, eles mantiveram a alíquota nos 4, então o CBS ficou em 2,08. O loteamento, eles vão manter uma tributação total dos 3,65, que é o PIS e COFINS. E aí, desculpe, o loteamento ele traz o CBS de 3,65. Então, se eu tenho um loteamento e eu fizer a adesão, tudo certinho, ao regime de transição até dezembro de 28, eu posso continuar tributando 5,93. O imposto de renda, a contribuição social, mais o CBS de 3,65. Se eu não fizer essa adesão ao regime de transição, eu tributo normal, compra e venda, débito e crédito, como a gente viu no exemplo anterior. Ok? De débito e crédito, redutor e tudo mais, ok? Ai, meu Deus, ainda tem coisa. Tudo bem? Quando começa? Rapidamente o perfil de implantação. Então, a reforma tributária já está funcionando, porque esse ano é o ano da legislação. Em 2026, a gente inicia as alíquotas testes e alteração dos documentos fiscais. Os documentos fiscais precisam sair com o destaque do IBS e do CBS. Nós vamos recolher? Não, mas precisa estar destacado e apurado corretamente. E aqui entra outra variável para a área imobiliária. Como que a Receita Federal vai controlar créditos de IBS e do CBS de um contrato de locação, de um contrato de compra e venda? Esses documentos não têm campo de destaque, de alíquota. É uma outra dúvida como ela vai controlar como é que a cidade tem que ver, tá? Ultimar a sistemática do loteamento 355, mas o pessoal vai fazer empreendimento já na reforma tributária. Naquele que ela vai continuar no 355, ela vai ter que tornar todos débito. E como vai fazer esse... A contabilidade dessa empresa vai ganhar um honorário bem bom. A contabilidade deve ser segmentada. É porque vai dar muito trabalho. Nesse caso, se eu tenho vários empreendimentos e para cada um deles eu escolho um modelo, eu tenho que ter contabilidade segmentada. Eu tenho essa liberdade de escolher por empreendimento, mas a contabilidade tem que ser segmentada, eu tenho que fazer o estorno proporcional do rateio dos créditos. Então, se eu tenho vários imóveis, eu rateio despesas. Eu só posso me creditar da parte do rateio do que eu vou tributar. A parte que eu não vou tributar, eu tenho que estornar o crédito. Então, vai dar trabalho grande. Por favor, decidam um só. Então, eu mencionei do documento fiscal, né? Então, a gente entende, espera que saia alguma normativa nova sobre o documento fiscal para atividade imobiliária, de forma geral. Ou um contrato eletrônico, ou... eu me lembro que você perguntou no outro workshop sobre nota fiscal, né? É porque é fácil fazer esse crítico na nota, não é fácil, mas na nota fiscal vai previsível. É automático, agora contrato é mais difícil. Como vai se cortar? Tem um Zoom que é para ter o modelo de nota fiscal para o contrato, talvez no recebimento, não sei. Só que ainda não está normatizado, então falta sair. Ou vai ser uma nota fiscal para locação, ou vai ser um contrato digital para locação ou para compra e venda, mas vai ter uma alteração no documento fiscal, porque hoje eles não conseguem ter controle sobre os documentos que existem. Então vai ter que ter uma mudança.
Então, a partir de janeiro de 26, a gente ajusta os documentos fiscais. A partir de janeiro de 27, e aqui eu tenho 27 e 28, eu tenho a entrada em vigor dos... Lembra que nós temos o IVA dual, CBS e IBS. A transição é de 7 anos, mas ela não acontece igual para os dois. Então, em 27 e 28, eu vou ter a transição somente do CBS. Em 27 sai PIS e COFINS e entra CBS. 27 e 28. Continua ISS e ICMS. Simplificação. A partir de 29, o CBS já implementou. Aí a gente começa a implementação do IBS, que é a saída do ISS e do ICMS. Mas não vai ser de um ano para o outro, igual o CBS. O IBS vai mudar particionado. Em 29, eu vou recolher 90% do imposto como ICMS e ISS, e 10% do imposto como IBS. Em 2030, 80% como ICMS e ISS. Em 20% como IBS. 2031, 70%, 30%. Então, além de eu manter a apuração do imposto de renda e contribuição como estava, de eu migrar para o CBS, eu vou continuar apurando parcial ISS e IBS até 2032. Como é que a gente... Dois honorários, obrigada. Muito obrigada. Adoro. Como é que a gente ajuda o empresário a botar isso no cálculo do preço de venda do seu produto, do seu serviço? Porque muda a forma de recolher. Lembra que o ISS eu pago por dentro e o IBS eu pago por fora? Metade eu pago por dentro e metade eu pago por fora. Como é que eu faço isso? Trabalho. É um período, gente, que nós vamos ter que nos unir muito, muito, muito. Vai ser um período de planejamento mesmo, de geração de informação. Tudo bem? E aí a gente termina a transição lá em 2032. E aí em 2033 não temos mais ICMS, ISS, temos somente IBS e CBS. Alguma dúvida, gente? Ah, não, agora é a hora. O que a Receita espera, ou o que a gente tem previsto ainda com essa gestão integrada de tributos? Então, a gente espera a cooperação entre o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal para ajustar esse recolhimento, né? Que a gente ainda não tem a normativa, a legislação do IBS. A Receita, eu não trouxe, vou tradicional agora para botar uma cerejinha do bolo. A Receita que vai trazer uma plataforma para nos ajudar a fazer esse acompanhamento. E essa plataforma tem um segundo objetivo, que é mudar também o momento em que esse imposto é recolhido. A gente recolhe, a gente emite o documento fiscal, faz o recebimento na contabilidade, e a contabilidade gera o imposto para pagar. Com a reforma tributária, esse imposto vai ser na fonte. Quando o recebimento cair no banco, a Receita vai segurar o imposto para ela e vai repassar para o empresário. Então, entra em vigor o momento que é o recebimento tributário na fonte, um alinhamento entre a Receita e os bancos, ferramenta nova. Inicialmente, esse split payment vai se aplicar para as empresas B2B. Se a gente vender pessoa física ou alugar a pessoa física, a princípio não vai ter essa retenção. Mas se for entre CNPJs, vai reter na fonte. Só que ele vai reter na fonte o IBS e o CBS. O imposto de renda e a contribuição continua sendo apurado manualmente, enviado guia como era antes. E aí tem fluxo de caixa. Boa, porque isso impacta hoje no fluxo de caixa. Quando eu recebo do cliente, recebi hoje 10 de setembro. Eu vou pagar o imposto desse recebimento no dia 20 de outubro. Então eu uso o imposto no meu fluxo de caixa. Com o split payment, se eu recebi hoje, o imposto vai ser pago hoje, que ele vai reter no pagamento. Então eu não tenho mais esse recurso no meu fluxo de caixa até dia 20 do mês que vem.
Tem impacto na gestão financeira dos negócios também. Obrigada pela contribuição. Para frente. Teremos mudanças ainda? Teremos. Muitas. Mas como a gente mencionou no início, pessoal, nosso objetivo aqui não é exaurir todo o assunto, mas mostrar que a legislação está aí, a gente precisa acompanhar a diretriz que ela vai ter. Se tudo isso que a gente falou aqui vai implementar, exatamente, talvez não, mas vai ter alguma variação e pelo menos a gente já sabe o conceito. Fica mais fácil da gente se direcionar. Eu quero chamar aqui agora, então mencionamos que teríamos um encontro mais dinâmico aqui, um workshop, não só uma palestra, né? E eu quero chamar o Sandro, vem aqui comigo, por gentileza. O Sandro Beló trabalha com o Dr. André Pezzini e eles têm um nicho de apoio, de suporte para essa área imobiliária. E a gente vai precisar se apoiar no nosso jurídico também. Por quê? Estávamos mencionando, se eu lançar um que vem e eu vou ter recebimentos em 27, o que eu recebi, o que eu paguei de imposto em 26 é uma... Será que eu... E por isso... contratual, documental aí para o que vem pela frente? De 5 a 6 anos. Mas a gente vai acabar fazendo a transição agora, e a gente vai ter que fazer a cobrança certa. Então, o que a gente pensa na parte jurídica? A gente tem que, desde agora, ser comunicado, falando que assim, a gente sabe que vai cobrar, não sabe quanto vai cobrar. E o que a gente já cobrou, a gente vai ter que ajustar. Então, a gente precisa garantir o equilíbrio financeiro entre quem paga e quem cobra. Essa cláusula de transição, ela serve basicamente para todos os tipos de contrato. A cláusula geral, a gente está contratando, comprando, vendendo, colocando, cedendo, prestando serviço, e a gente vai falar. Então, o que a gente vai falar? Durante o período de transição do sistema tributário nacional, que vai até o que você falou ali, tanto de 2027 até 2033, o período final de dezembro de 2032, coexistindo os tributos extintos, ICMS, ICS, IPI, PIS e COFINS, com os novos tributos IPI e CBS, porque a cobrança vai ser gradual, ela vai ser gradual ao longo dos anos. As partes reconhecem que eventuais ajustes dos valores contratados poderão ser promovidos, a fim de assegurar a neutralidade fiscal da operação, preservando a equivalência econômica da prestação e da contra-prestação, no caso, contra-prestação dentro da parte do aluguel. Ou seja, a gente já está comunicando com quem a gente está contratando, comprando, vendendo ou alocando, que a gente vai mexer. Então, a orientação jurídica é a inclusão dessa cláusula obrigatória nos contratos. Nos próximos aditivos, estou com um contrato agora, vou fazer um aditivo para alterar a forma de pagamento, incluir cláusula. Mas eu não vou fazer nenhum aditivo. Comunique com o cliente, se puder fazer um aditivo, se houver incidência. O interessante é que procure a contabilidade para ver realmente se vai ter um impacto. Coloca a cláusula para garantia jurídica e procura a contabilidade, faz esse cálculo se realmente eu vou ter um impacto financeiro ou não e quanto. Quando você for passar para o cliente no final, depois do ajuste da cláusula, olha, a gente tem aqui um parecer da contabilidade. Era tanto, ficou tanto. A gente precisa cobrar de você. Porque o preço ele faz parte do produto. Né? Qualquer produto, prestação, venda, autocolocação. Então a gente vai ter que ajustar. Então, na primeira oportunidade que tiver, insere a cláusula. Vou fazer qualquer aditivo agora do contrato longo.
coloca a cláusula. Forma de pagamento, vai alterar o PIX, qualquer coisa, já insere a cláusula. E, se possível, fazer um aditivo ali, dependendo do valor. Mas o aditivo, como ele é um documento formal, é interessante que ele venha acompanhado, talvez, de uma orientação da contabilidade já com um valor. Né? Se for uma operação muito alta, com impacto financeiro contábil alto, compensa fazer um aditivo para colocar a cláusula de transição nos contratos em andamento de longo prazo. Pode passar a próxima. E aqui a gente tem uma cláusula de repercussão tributária, que é aquela que a gente fala, não sei como, eu sei que vai ser. Então, fica convencionado que qualquer alteração legislativa ou regulamentar que modifique a carga tributária incidente sobre a presente operação, especialmente em decorrência da substituição de tributos, IBS e CBS, implicarão na automática recomposição do preço pactuado, de modo a preservar o equilíbrio econômico financeiro. Ou seja, aqui a gente está falando com o cliente que a reforma está impactando no contrato, que ela vai impactar no preço final. Então, a gente vai fazer uma cláusula de repercussão. Olha, a gente está garantindo que esse contrato aqui e essa operação, todo mundo está ciente, tanto quem está vendendo, quem está comprando, quem está voltando, quem está sendo comprado, que a gente vai criar a cláusula de repercussão. Até porque o IBS, ele vai ser feito pelo comitê gestor dos estados e dos municípios. Então, depois da lei, o comitê gestor ainda vai expedir as ordens regulamentares. Então, a gente vai ter a lei que constitui o comitê gestor do IBS e o comitê gestor, no caso do estado, do município, como a Rose falou, que vai poder ter a alteração da alíquota, que pode ser de 18%, né, que sobra, mas pode ser 10% no município, 10% no estado, 8% no município, vai ser através de regulamento. Então, a gente veio substituir aquela lei grande do ICMS que cada estado tem, pelas regulamentações do próprio comitê gestor. Então, por hora, né, a gente está começando a fazer a transição, é que todo mundo esteja ciente de que vai estar comunicado, porque a gente fala de reforma, a gente está tentando rever ainda, não está vendo efeito prático. Então, contratualmente falando, a gente já pode começar, já deve, né, começar a se preparar, colocando tanto uma cláusula de transição quanto de repercussão. E conversar francamente sempre que a gente vai estar comunicando da outra parte, falando, ó, a gente vai ajustar, a gente não sabe quanto e como. Vai ter redutor, não vai ter redutor. E pensar em fazer a parte jurídica, voltar ao contrato, aliado com contabilidade, apresentando para o cliente um panorama de como é, quando, como ficou e o que mudou. Não só falar a cláusula e cobrar o valor. É interessante que haja uma seria transparência, seja transparente com o cliente falando a reforma impactou dessa forma. Então, juridicamente, a gente está encaminhando também material com mais algumas informações. Tem outros também de cláusula de alocação para corretagem. Então, a Rose vai encaminhar para vocês o material mais completinho. É uma versão só inicial, mas a gente está aberto para discutir e entender. Obrigado, Sandro. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para o Sandro nessa parte jurídica? Vamos aproveitar. Depois. De qualquer forma, a gente vai encaminhar, então, a gente preparou algumas cláusulas específicas. E se vocês quiserem discutir a composição completa dos contratos, o acompanhamento, o doutor André está aqui. Obrigado pela presença, doutor André. Obrigado, Sandro, por trazer esse conteúdo. Dicas importantes para a gente. E, pessoal, espero ter contribuído um pouquinho para esse conhecimento, para a absorção de tudo que está por vir aí para cada um de vocês, para as nossas empresas. E, de fato, nós vamos ter um impacto na sociedade de forma geral. Então, a gente precisa, inicialmente, acompanhar. Agora, o ano que vem, a gente precisa se preparar. De fato, a gente vai começar a fazer conta junto para enxergar a linha final, como a gente falou no início, e poder ajustar aí para a gente manter a perenidade dos negócios. Bom? Quer falar, Arthur? Por favor. A compra também vai impactar, comprar fora do estado. Por aí, todo o material. Tem uma fábrica no Rio Grande do Sul, uma fábrica para São Paulo. Agora, eu vou ter o crédito. Se eu comprar de São Paulo e é material de construção, o meu crédito é de 28%. Agora, eu não tenho mais que olhar de onde vem, qual é a alíquota de origem. Não tem mais default. Isso, não tem mais. O ICMS deixa de existir. Eu vou constituir o crédito em cima do que foi tributado na operação anterior. E pronto.
Ok? Everton, por favor. Bom dia. Bem rapidamente, o pessoal faz um pouco da Rose aqui. Acho que deu para perceber aqui na apresentação da Rose que de simples não tem nada. A gente percebe que vai vir algumas mudanças, principalmente nessa disputa de CMS entre os estados, que para nós, como contadores, é uma complexidade muito grande, isso acaba, mas para a conta do empresário, a gente percebe que isso vai complicar bastante. Crédito, débito, ativo, dá crédito, não dá. E como nós, assim, estamos programando para esse novo ciclo? O que a Receita vai utilizar? A gente usa tecnologia. E se a conta que somos nós, empresários, então lá fazendo a venda, não conseguir usar a tecnologia para entender efetivamente qual a alíquota que nós estamos aplicando, qual vai ser o custo daquela operação, principalmente de construção civil, a gente vai vender rápido. Então nós se contamos já que existe tecnologia para trazer esse background de planejamento tributário e conseguir, por exemplo, o nosso empresário ali, possibilitar ele calcular na conta o efetivo resultado que ele vai ter dentro daquele negócio que ele está negociando imediatamente com o cliente. Porque vai se tornar complexo. É crédito, débito, então tem bastante condições aqui. Então ele vai trazer a questão da tecnologia para facilitar. Não vai tirar toda a necessidade do empresário vir também para esse conhecimento. A gente vai facilitar bastante trazer a tecnologia para conseguir que o empresário calcule de forma correta. Porque se a gente já tem erro na parte de precificação, com a reforma a gente está fazendo isso vai se tornar muito mais complexo. Beleza? Então, hoje o nosso esse ponto, também a discussão é buscar fazer já desde já planejamentos tributários, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. Essa também já estou preparando para 2027, conseguir entregar para os clientes essa visualização comparativa de qual vai ser a melhor opção. E não deu para colocar tudo, né? Inclusive, Simples Nacional tem diferenciação. Tem esquecido, sim. Esqueci do Simples. O Simples tem... Deixa eu falar rapidinho, que eu acho que é importante. Obrigado, Everton. O Simples Nacional, gente, ele pode ter uma... Ele pode se manter como Simples Nacional normal, ou ele pode adotar um regime híbrido. O Simples não vai deixar de existir, ele vai continuar existindo. Ele é ótimo, principalmente para folha de pagamento, por exemplo, né? Eu pago o INSS. Então, eu vou poder continuar usando o Simples nesse sentido. Mas em relação ao PIS e COFINS, se eu continuar no em relação ao IBS e o CBS, se eu continuar no Simples normal, eu não vou gerar crédito de IBS e o CBS. Minha concorrência. Ninguém vai querer comprar de mim se eu não vou gerar crédito. Percebe a complexidade. Para você conseguir compor os não saber um valor, no final das contas, pode ter um prejuízo. Então, ali que a gente percebe o uso da tecnologia, para a gente trazer já automaticamente isso para o empresário, classificado adequadamente. Usar. E aí, o regime híbrido manter o Simples, mas em vez de eu pagar o IBS e o CBS dentro do Simples, eu fazer. Então, eu vou pagar o imposto federal e o da folha no Simples e vou pagar o IBS e o CBS usando toda essa sistemática aqui do débito e crédito. Então, mesmo as empresas do Simples vão ter que adotar o IBS e o CBS nesse contexto geral. Talvez, pode ser que tenha uma situação que seja vantajoso a empresa do Simples continuar no Simples, sem gerar créditos. Talvez, se ela presta serviço, se ela vende somente para não contribuinte, para pessoa física, ela constrói e vende uma casa para moradia, para CPF, ela não precisa gerar crédito. Então, ela não precisa fazer essa apuração toda, ela decide ficar. Mas se ela vende para CNPJ, se ela presta serviço para a empresa, aí não vai ter para onde correr. Ok? Obrigado, Everton. Foi uma pauta. Obrigado, gente. Desejamos um excelente dia, uma boa semana. Com Deus. Tudo de bom.